Você já teve a sensação de que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim continua cansado, desanimado e ganhando peso? Você tenta comer melhor, tenta se cuidar, tenta ter mais disciplina, mas o corpo não responde. Isso acontece porque existe um erro silencioso, muito comum, que quase ninguém percebe. E enquanto você não entende esse erro, todo esforço parece inútil. Hoje eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo com o seu corpo e com a sua energia. E quando você entender isso, muita coisa vai começar a fazer sentido. O erro não é apenas o que você come. Também não é só a quantidade de comida. E na maioria das vezes não tem nada a ver com falta de força de vontade. O erro silencioso é passar grande parte do dia completamente parado. Ficar muito tempo sentado, deitado ou sem qualquer estímulo físico faz o corpo entrar em um estado de defesa. Ele entende que você não precisa gastar energia, então ele começa a economizar. E quando o corpo economiza energia, ele faz duas coisas principais. Primeiro, diminui sua disposição. Segundo, guarda energia em forma de gordura. É por isso que muitas pessoas engordam, mesmo sem comer muito. E é por isso que o cansaço aparece mesmo em dias aparentemente tranquilos. O corpo humano foi feito para o movimento frequente, não para a intensidade extrema. Durante milhares de anos, o ser humano se movimentou várias vezes ao longo do dia, mesmo sem perceber. Caminhava, carregava coisas, mudava de posição, se deslocava o tempo todo. Hoje, a realidade é outra. Passamos horas sentados, trabalhando, assistindo vídeos, mexendo no celular, olhando para telas. E o corpo não entende isso como conforto. Ele entende como um sinal de alerta. Quando você fica parado por muito tempo, a circulação diminui. O oxigênio chega com mais dificuldade ao cérebro. Os músculos entram em estado de dormência. O metabolismo desacelera. Tudo isso gera uma sensação de peso, lentidão e cansaço constante. Muita gente acredita que para resolver isso, precisa começar uma rotina pesada de exercícios. Mas é justamente aí que muitas pessoas erram. O corpo não precisa de choque. Ele precisa de constância. Pequenos movimentos feitos várias vezes ao dia são muito mais eficazes do que um esforço intenso feito uma ou duas vezes por semana. Levantar da cadeira, dar alguns passos, alongar o corpo, mudar de posição. Esses estímulos simples enviam uma mensagem clara para o organismo. Estamos ativos, podemos gastar energia. E quando o corpo entende isso, ele responde melhor. Outro ponto importante desse erro silencioso é a forma como as refeições são feitas. Muitas pessoas passam horas sem comer e depois consomem tudo de uma vez. Isso gera picos de insulina, cansaço após a refeição e favorece o acúmulo de gordura. O corpo funciona melhor quando existe regularidade. Não é sobre comer pouco ou comer muito, é sobre comer de forma mais organizada. Quando você fica parado demais e ainda come tudo de uma vez, o corpo entra em confusão. Ele não sabe se precisa gastar ou guardar energia. E por segurança, ele guarda. É um mecanismo de sobrevivência. O problema é que esse mecanismo, no mundo moderno, trabalha contra você. Com o tempo, a pessoa começa a se sentir cada vez mais cansada. A disposição diminui. A motivação desaparece. E surge a falsa ideia de que o problema é preguiça. Mas não é. É o corpo reagindo ao ambiente errado. Outro efeito desse erro silencioso é mental. Quando o corpo fica parado demais, a mente também desacelera. O raciocínio fica mais lento. A concentração diminui. A vontade de fazer qualquer coisa desaparece. Isso cria um ciclo perigoso. Você se sente cansado, então se movimenta menos. Se movimenta menos, então se sente ainda mais cansado. E assim o ciclo se repete. A boa notícia é que quebrar esse ciclo não exige mudanças radicais. Exige consciência e pequenas decisões diárias. Você não precisa virar atleta. Você não precisa seguir dietas extremas. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa ensinar seu corpo, aos poucos, que ele pode voltar a funcionar de forma normal. Mover-se mais ao longo do dia. Evitar longos períodos totalmente parado. Criar pequenos rituais de movimento. Isso já começa a mudar completamente a forma como o corpo responde. Quando você entende que o erro não é comer demais, mas ficar parado demais, tudo muda. A culpa diminui, a frustração diminui e a clareza aumenta. Você começa a fazer escolhas mais inteligentes, não por obrigação, mas por entendimento. E quando existe entendimento, a mudança se torna sustentável. Nos próximos vídeos deste canal, você vai aprender hábitos simples que ajudam o corpo a recuperar energia, melhorar a disposição
e sair desse ciclo silencioso que tanta gente vive sem perceber. Se você chegou até aqui, é porque isso fez sentido para você. E isso já é o primeiro passo para a mudança.